Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa tarde. Tem muito assunto aqui bacana aqui para passar para vocês. Bom, hoje, 22 de maio de 2026. Como nós sabemos, essa troca de delegado na Polícia Federal, isso está dando o que falar, né? Que aparentemente parece que esse delegado é de confiança do ministro André Mendonça. Então, de uma hora para outra, sem ninguém saber, sem dar ciência ao ministro nem nada, o delegado Guilherme Figueiredo Silva, ele foi tirado da investigação, que investigava as fraudes do INSS. Nem lembra muita coisa, né? Pois é. E que alcançou, né, o Lulinha. Sabe quem é o Lulinha? O filho do Lula. O Lulinha, mais tempo passa, né, as coisas estão voltadas muito a ele. Eu acho que isso vai levá-lo a umas consequências muito graves, né? Ele sabe disso. O pai também. O pai está fazendo de tudo aí, né, para poder ajudar ele e tal. Mas a verdade prevalece. E não vai ser diferente no caso do Lulinha, não é mesmo? Então, o senador Carlos Viana, excelente senador, olha, um dos melhores, né? Ou seja, a direita tem políticos muito bons mesmo. Pena que às vezes eles ficam brigando entre si, né? Mas nós temos políticos espetaculares. Recentemente, agora eu vi um vídeo, mudando um pouquinho de assunto, de uma vereadora de São Paulo. Olha, que vereadora, hein? Nova, aparentemente parece que deve ter uns 30 e poucos anos, nova, né? E eu estive vendo um vídeo aí, ela enfrentando sindicalistas da educação, lá na plenária, São Paulo, na Câmara de Vereadores. E também enfrentando os flanelinhas, né, em São Paulo, que eles estavam cobrando indevidamente em lugares indevidos. E foi mostrado até que um vigia de uma UBS, estava compactuando com isso. Então, olha, a atitude dela foi espetacular, né? Vereadora Amanda Vettorazzo, parabéns, vereadora, que continue sempre assim. Você vai longe, hein? Você vai longe. Bom, voltando, então, aí o senador Carlos Viana, que estava presidindo a CPMI do INSS, oficializou o diretor-geral da Polícia Federal cobrando explicações, que até agora, no momento, parece que nada foi explicado. E o mesmo que é delegado foi o que solicitou o ministro André Mendonça a quebra de sigilo do Lulinha. E esse delegado estava sendo responsável em investigações todinhas aí. Bom, o negócio rendeu tanto, né? Nesse caso do Vorcaro, que é o dono do Banco Master, rendeu o afastamento
né, de uma delegada e um agente da Polícia Federal, na fase da Operação Compasso Zero. Eles são suspeitos de repassar informações da corporação para Daniel Vorcaro. Olha, tá vendo aí? Gente, esse cara, tudo para ele era dinheiro. Infelizmente, o dinheiro compra muita coisa nisso. Compra muita coisa. Né? E o Daniel, né, que está preso ainda, está na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, que parece até que não estar mais, por ele não colaborar, né, da forma que ele falou que ele iria colaborar e não colaborou. Aí o que foi que o André Mendonça fez? Mandou levá-lo de volta lá para a prisão, para a penitenciária, porque ele não estava colaborando muito. Então, voltou para lá. Aí vai conviver lá com as vagabundagens lá comuns, nós vamos dizer assim. E também quem está preso é o Henrique Vorcaro, pai do Vorcaro. Também foi preso, conhecido como controlador do banco e conhecido no meio empresarial em Minas Gerais. Enfim, pai e filho, né, envolvidas em falcatruas, usando o dinheiro do povo, né, armando maracutaias, enfim. E o cara gastava milhões, e não tinha apenas de gastar, porque até então o dinheiro não era dele. A Polícia Federal aponta os crimes de ameaça, isso ao pai, o Henrique Vorcaro. Ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Gente, é uma máfia tão poderosa. Você vê que o Vorcaro tinha, né, vamos dizer assim, tinha gente trabalhando do lado deles que cada um tinha uma função, né? Aquele Sicário era para fazer coisas erradas, fazer ameaças, agressões e tal, né? Aquele que se enforcou, né? Ou enforcado, não sei. Então, esse cara tinha um poder, acho que em todos os setores, né? Dentro do judiciário, dentro da Polícia Federal, enfim, o cara tinha um poder enorme, né? E armava as falcatruas que ele queria. Mas sempre tem um dia que cai do cavalo. Então não tem jeito. Então agora vai pagar pelo crime. Isso aí com certeza, né? Eu acho que ele está se garantindo aí umas coisas aí que talvez venha a favorecer. As coisas estão mudando, Vorcaro. As coisas estão mudando. Então preste aí a uma eleição que vai mudar tudo. Tudo. Depende do povo. Bom, mudando um pouquinho de assunto. O Lula está numa situação muito difícil lá em Minas Gerais. Em Minas, o candidato que ele queria que viesse, que seria um candidato forte, com a probabilidade de talvez ganhar, que eu não acredito nisso, desistiu, não veio mais. Sabe quem é? Rodrigo Pacheco. Não ia ganhar. Não. Rodrigo Pacheco, hoje, eu posso dizer que ele está rotulado aí pelo povo como um mau político, um mau representante do povo. Né? Então, acho que ele não ganharia. E o Lula ficou preocupado, né? E ainda está ainda, porque até então a esquerda não tem nome de peso para ganhar as eleições, gente. Não tem. Eles estavam pensando numa coisa, mas deu outra. Entendeu? É que, infelizmente, tem coisas que a gente não pode falar.
A gente não tem prova, como é que a gente vai falar isso? Mas vai mudar. No ano que vem nós estaremos com presidente novo, um Senado novo, uma Câmara de Deputados novo, ou seja, o Congresso vai ser renovado com pessoas decentes, com pessoas da direita. E aí o Flávio vai poder fazer um governo espetacular, muito bom para o povo. Dá emprego, que eu preciso. O povo precisa muito de emprego, cara. Infelizmente, quando vejo aqui em Nova Iguaçu uma loja sendo fechada, quando eu passo e vejo aluguel, eu fico triste. Eu fico triste porque ali tinha pais de família que tiravam o sustento deles, o sustento da família. E a pessoa sendo mandada embora, como é que vai ter sustentar a família? Até arrumar um outro emprego, a família já vai estar passando por essa necessidade. Então, isso é muito triste. Né? Eu gosto de ver, né, as lojas tudo abertas, bastante pessoas trabalhando, vendendo bastante, o povo tendo um salário digno, que realmente sobre para eles poder fazer a compra, né? E ainda compra ainda presentes, né? Enfim, né? O povo precisa de trabalho, um bom salário e um conforto. É preciso isso. Né? E eu acredito que no ano passado, no ano que vem, nós vamos ter isso aí, né? Nós vamos ter bastante trabalho aí para esse povão que está do outro lado aí, está precisando que trabalhar e dar o sustento para os seus familiares, né? Vai sim. Agora é preciso que a gente que colabore, né? É preciso que nós votemos certo. Ô Lula, não tem jeito não. Não vai ser somente Minas, não. Não vai ter gente aí para manter uma sustentação política, para ganhar. Eu acho que em estado nenhum. São Paulo. Haddad. Quem é Haddad? Oh, Jesus. Está pro Senado também, né? A Simone, né? Simone aí que está vindo aí também para ser que é senadora de São Paulo, não vai levar, não vai mesmo. Entendeu? Com certeza não vai. A Simone deixou muito a desejar também, né? Enfim, né? E a Marina, entendeu? Eu só sei de uma coisa. O The Hedge, né? Esse aí sim. Esse aí tá vindo aí que é senador por São Paulo, fez, né? Que teve que afastar aí um bom trabalho aí no governo do estado, e provavelmente ele tem tudo para ganhar o Senado lá de São Paulo lá. Vai ganhar, com certeza vai. Bom, mudando de assunto. O Romeu Zema, acreditava tanto no Romeu Zema, eu achava até que depois do Flávio, ele seria o principal representante, que poderia ser o representante do Brasil, né, para ganhar, que é para presidente. Mas depois daquela atitude dele, olha, foi muito chato, né? Foi um ato de traição. E o povo não gosta disso. Não gosta. Então, ele falou a besteirada do Flávio, se calou por determinado tempo, depois voltou, né? E no segundo turno, se for o caso, né? Se for, não, que vai. Talvez levar, porque eu acho que o Flávio ainda pode levar ainda no primeiro turno ainda. O Flávio, no segundo turno, ele, obviamente, ele vai apoiar o Flávio. Então, ele já declarou isso. Né? Esquerda, nunca mais. PT, nunca mais. Então, isso aí vai equilibrar um pouquinho da besteirada que ele falou. Vamos acreditar. Não, o Zema, ele não é uma má pessoa. Eu gosto do Zema. O problema dele foi ter falado, né, aquele negócio lá,
entendeu? Mas, a não ser isso, o Zema é uma excelente pessoa. O Zema é uma pessoa de palavra, entendeu? Uma pessoa que realmente ele segue uma diretriz bacana, tanto que ele governou bem em Minas Gerais, né? O Zema reforça, né, depois daquilo que o Zema falou aí, né, sobre Bolsonaro, sobre o Flávio Bolsonaro, não deixa de ser Bolsonaro. Né, o povo não gostou disso, achou que as palavras dele foram muito infelizes. E rotulou o Zema aí como traíra. Que na verdade, nem esperou, nem conversou com o Flávio para saber o que aconteceu, se realmente é verdade ou não. Que aparentemente parece que eles tinham uma certa amizade. E de uma hora para outra isso é complicado. Aí o Zema, ele dá uma entrevista, né, a umas emissoras e fala o seguinte, ele reforça a decepção que ele teve com o Flávio, mas diz que o episódio é página virada. Que bom, né? É isso aí, Zema, é isso aí, entendeu? E caso aconteça o segundo turno, irá apoiar o Flávio. Beleza, ótimo. Entendeu? É isso que tem que acontecer. A direita não pode se dividir. A direita tem que somar, tem que estar forte. A eleição está aí. Então é preciso que a direita ela se fortaleça, se una, para poder debater essa esquerda aí que nós estamos vendo aí. Ninguém mais. O povo não aguenta mais 4 anos dessa esquerda. Não aguenta. Então é preciso que a direita estejam fortalecidas, unidas. Às vezes a gente vê aí uns bate-boca aí, né, desnecessário. Se um tem alguma coisa contra o outro, dá uma ligadinha para ele lá fora. Não gostei que você falou isso e tal coisa. Vamos conversar, vamos marcar aí, vamos tomar um café, vamos almoçar aí, vamos discutir isso, né? E amenizar a situação. Mas não, eles ficam. Não pode, gente, não pode. A direita não pode ficar brigando. Nós temos que estar unidos para poder fortalecer cada vez mais o Flávio, né? Bom, Zé Mar, valeu. É isso mesmo. Bom, vamos falar também um pouquinho. O Dino, Jesus, ministro Dino, da Suprema Corte, do STF, ele manda investigar suposto uso de emenda, aquele dinheiro, em filme do Bolsonaro. Gente, já foi falado, já esclarecido, de que esse dinheiro não é um dinheiro público, um dinheiro privado. Qualquer pessoa pode ser ajudado, né, patrocinado, por uma empresa privada. O Banco Master é privado. É privado. Então, ele poderia receber. Agora, como é que foi o dinheiro? Se foi, não foi, isso aí já é um outro departamento. Entendeu? Mas aí o Flávio Dino pede para fazer uma investigação sobre o dinheiro do filme, não é? Então tá. E o Lula, que recebeu dinheiro também no filme dele, que eu acredito que muita gente não viu, teve o apoio, né? Pelo que eu estou vendo aqui, da Odebrecht, JBS, Camargo Corrêa. Isso antes do escândalo, tá? Quer dizer, ele conseguiu dinheiro com todos esses aqui? Parabéns! São privados. É um direito que ele tem. A empresa tem o direito, né, de bancar o filme, de patrocinar o filme, e eles têm o direito de receber o dinheiro que a empresa privada está dando para poder fazer o filme. Nada contra, é a mesma coisa a situação do filme do Bolsonaro. Mas sabe o que é isso? Nós estamos no período eleitoral e está vendo que o Flávio está forte. O Flávio está crescendo muito, muito, né? E eles não querem deixar o Flávio crescer de jeito nenhum. Aí fica inventando moda daqui, inventando ali,
criando a situação, criando outra, coisa que não tem nada a ver, né? Eles ficam procurando, enfim, nós sabemos como é que a esquerda age, como é que eles fazem política. Então, nós, povo, tomarmos cuidado, não deixarmos, entendeu? E ficar no apoio ali ao Flávio. É a mesma coisa as instituições de pesquisa, dizendo que o Lula... Conversa fiada. Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo uma matéria, né, nesse caso do Flávio, do filme, ou qualquer uma outra coisa, eu vou onde? Eu vou exatamente lá onde as pessoas comentam. Né? Se vocês fizerem isso, vocês vão constatar a mesma coisa. O povo está com Flávio. Esse negócio de filme aí não convenceu. Isso aí é filme. Isso não tem nada a ver com o governo que ele vai fazer. Não tem nada a ver com o caráter dele. Tanto que ele está pedindo, Flávio, ele está pedindo para que façam, que a esquerda assine a CPMI, entendeu? Do Banco Master. Ninguém da esquerda assinou. Mas sabe por que isso? Porque a esquerda se prevaleceu muito do Vorcado. A maioria, a gente está vendo isso. Constantemente está surgindo aí pessoas de esquerda envolvidas nisso. Tem idade, direito? Até pode ter. Entre 10, 1. A esquerda, todos. Então, gente, entende? Então, o Dino vai mandar fazer o levantamento, não vai achar nada. Entendeu? E o Flávio vai poder continuar tranquilamente com a campanha dele. Vai ser bem votado. Eu acredito que vai ser no primeiro turno e o Brasil vai ser vitorioso. Bom, vamos lá. Quais argumentos que o Centrão usaria para rejeitar a CPMI do Banco Master? Não sei. Realmente eu não sei. Entendeu? Porque o Centrão, ele não tem nada. Para isso dá o nome de Centrão. Não está nem do lado direito, nem está do lado esquerdo. Entendeu? Só está do lado que realmente eles levam vantagem. Então, é difícil nós sabermos sobre o Centrão. A única coisa que a gente quer do Centrão, e que o Centrão pode dar de positivo, é o apoio ao Flávio Bolsonaro. Só. Mais nada. Entendeu? Bom, gente, aqui tem mais coisas aqui para passar para vocês, mas o tempo já esgotou. Né? Mas em breve eu vou retornar, né? Constantemente e diariamente está tendo novos assuntos com relação a essa questão e sobre outras coisas também, né? E para eu poder passar para vocês. Tá bom? Bom, gente, eu gostaria de pedir a vocês que vocês curtam o meu canal, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, que isso é muito importante. Né? Nós vamos trazer novas novidades aí também, matérias. Estou começando a fazer matérias na rua, entendeu? Aqui eu fiz, não é para esse canal, né? Eu fiz o podcast. Mas o meu amigo tá doente, está gripado, né? E não está podendo vir gravar. Então, estou esperando ele ficar bom aí para ele poder vir, a gente poder gravar. Né? Eu acredito que para a semana ele já deverá estar melhor. Não é mesmo? Bom, um abraço aí, querido. Fica com Deus aí, saúde. Se cuidem, cara. Bom, gente, então, compartilhe, inscreva-se, tá? Para que eu possa continuar a trazer novidades para você que está aí do outro lado. Tá bom? Gente, um abraço. Fica com Deus.
Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais.